Olá, o meu nome é Samara e eu estou aqui para a gente iniciar uma série de estudos bíblicos sobre as mulheres corajosas do Antigo Testamento. A Bíblia ela tem diversas mulheres incríveis que são maravilhosas, que deixaram histórias esplêndidas para que a gente pudesse entender um pouquinho mais sobre a palavra de Deus e pegar todo esse conhecimento e colocar na nossa vida. Então, a primeira mulher que a gente vai conhecer hoje vai ser a Eva. Antes da gente iniciar esse estudo, vamos orar, porque Deus ele sempre nos dá a direção e o caminho certo a seguir. Senhor, em nome de Jesus, obrigada por esse momento, Deus, obrigada por estarmos aqui. Senhor, que não seja eu, Samara, que esteja falando, mas que seja o Senhor em minha vida. Nos dê sabedoria, nos dê discernimento, nos dê a sua orientação para seguir o teu caminho, ó Deus. E seja sempre conosco, em nome de Jesus, amém. Então vamos lá. Para a gente poder começar essa série maravilhosa, vamos começar pela Eva. Antes da gente entender a Eva, vamos tentar entender um pouquinho o contexto no qual a Eva está inserida. No início, Deus falou que haja luz e houve luz. A partir do momento, Deus foi criando todas as coisas. No primeiro dia, Deus criou o dia e a noite. No segundo dia, Ele criou o céu. No terceiro dia foram os oceanos, os mares, as montanhas, os desertos. No quarto dia, Deus já criou o sol, a lua, as estrelas. No quinto dia, Deus criou os peixes que nadam nos oceanos e as aves do céu. No sexto dia, foi a vez dos animais que rastejam, que pulam, que saltam. E Deus deixou por último a sua maior criação, que foi a humanidade, que foi Adão. E assim, Deus criou Adão do pó da terra. E depois que Adão havia sido criado, Deus percebeu que não era bom que o homem vivesse só. E assim, Deus criou para ele uma auxiliadora, que foi a Eva. E assim a Eva surgiu. E Adão e Eva viviam num lugar lindo, era um jardim chamado Jardim do Éden. E eles tinham um único propósito: eles podiam viver, ficar tranquilos lá, só que eles não poderiam comer de uma árvore central que estava lá, do fruto do bem e do mal, da árvore do conhecimento. Mas o que aconteceu? A serpente chegou e conversou com a Eva e fez com que a Eva comesse do fruto. Vamos entender como é que isso aconteceu na palavra de Deus. Essa daqui é a Bíblia, que é nosso direcionamento, é a palavra de Deus e por aqui a gente deve basear a nossa vida. O que podemos aprender com isso? A queda do homem, essa passagem está em Gênesis capítulo 3, versículo de 1 a 7. A queda do homem. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele o comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Então o que acontece? Deus deu um único ordenamento: não comereis do fruto do bem e do mal. E o que aconteceu? A Eva, ela cometeu um erro, ela pecou. E não só a Eva, o Adão também cometeu esse mesmo erro. Eles pecaram, eles foram contra o que Deus havia falado para eles. Eles estavam em desobediência. E assim é na nossa vida. Deus tem propósitos maravilhosos para a nossa vida. Deus tem planos perfeitos para a nossa vida. Mas a partir do momento que o pecado entra, que o erro entra, isso desfaz tudo aquilo que Deus, aquele plano maravilhoso que Deus tem pra gente. Então o que a gente pode aprender com essa história? Eva, ela cometeu um erro, sim, ela cometeu. Mas ela seguiu em frente. Ela colheu todas as consequências do seu pecado. Ela sofreu todas as consequências do pecado que ela cometeu. Deus tinha um plano maravilhoso para ela, mas ela escolheu desobedecer a Deus. E por isso ela teve as consequências. E assim é na nossa vida também. Nós temos livre-arbítrio. Nós podemos escolher o bem e o mal. E assim, o melhor seria escolher o bem, escolher a palavra de Deus, que é o que Deus tem de melhor pra gente. O que essa história a gente pode entender também?
que não existe pecado que Deus não possa perdoar. Por pior que seja o pecado, se você se arrepender de todo o seu coração, orar e pedir perdão a Deus, Deus perdoa. E a partir do momento que você pede perdão, você muda de vida. Você pode pedir perdão, pedir orientação a Deus e mudar a sua vida e seguir sua vida de acordo com a orientação de Deus. Uma outra coisa que me chamou muita atenção aqui, nesse estudo, foi o versículo 6, que diz o seguinte: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Quantas vezes o pecado aparece assim na nossa vida? Às vezes ele aparece inofensivo, agradável. Olha, ele parece tão... Às vezes, sabe aquela frase, não tem nada a ver? Muitas vezes é assim que o pecado aparece. Tá todo mundo fazendo, eu também vou fazer, não tem nada a ver. Mas não, temos que ter obediência à palavra de Deus. Porque Deus é o centro de nossas vidas, deve ser o centro de nossas vidas. Porque tudo que Deus faz é bom, perfeito e agradável. Então, não se deixe levar, por mais que outras pessoas estejam cometendo coisas erradas e que pareçam inofensivo, busque a sabedoria aqui, ó, na palavra de Deus, na Bíblia. Porque a Bíblia, ela nos dá o caminho certo, a direção que Deus tem para nós. E Deus tem sempre o melhor para nós. Então, a vida, por mais que o pecado pareça inofensivo, ele não é. Ele estraga nossas vidas. E nesse caso, ela não estragou só a vida dela, ela estragou a vida as consequências foram para toda a humanidade. E muitas vezes o pecado é assim também. Às vezes o pecado não fica só na nossa vida. Às vezes as consequências do pecado, eles vão para os nossos familiares, para as pessoas que nos rodeiam. Então, às vezes os erros que cometemos nos rodeiam e rodeiam as pessoas ao nosso redor. Então, qual é o nosso aprendizado para hoje? Deus pode perdoar. Então, devemos ter uma vida em santidade diante de Deus. Então, as nossas considerações estão aqui. Por mais que o pecado pareça inofensivo, devemos seguir em frente. Devemos pedir perdão e seguir em frente. E a vida é feita de escolhas. Escolha servir a Deus. Escolha fazer o caminho certo. Escolha Deus ao seu lado. Porque com Deus temos tudo. Espero que você tenha gostado dessa pequena mensagem. Fique com Deus, que Deus abençoe você e sua família. Até mais.